O que eu estou colocando é que a leitura é muito mais amplo do que a escola oferece. Afeto está na ordem do sentimento, afeto está na ordem da emoção. Eu sinto um afeto muito grande pelo outro porque eu gosto do outro. É óbvio que esse sentido é correto. Ninguém discorda disso. Mas ele não é o único sentido e o sentido primeiro não é esse. Afeto, como o nome diz, é tudo aquilo que nos afeta, que nos tira do lugar. E o Nietzsche, ele faz uma diferença muito legal entre professor e educador. O Nietzsche diz que professor é um fariseu. Que professor é aquele que professa, que repete dentro de um sistema de fé, canônico, de crença, uma repetição pré-existente e uma informação já sedimentada. Em outras palavras, para Nietzsche, professor é um repetidor, é um fixador de conteúdo, é aquele que ideologicamente não faz a informação circular, muito pelo contrário, ele quer impor a tradição de alguns conceitos. Isso provoca um choque em todo mundo. Existe a arte da música, a arte do teatro, a arte da dança, a arte da literatura, e para Nietzsche vai existir a arte da educação. O professor que não tem olhos livres, que não consegue ver além de um programa pré-estabelecido e de uma aula bem planejada, ele não consegue educar. Ele apenas cumpre as suas obrigações burocráticas. Diz Nietzsche, não adianta saber, tem que ter a paixão pelo saber. E a paixão pelo saber só existe quando estamos afetados, mas depende também de uma vontade de transformação. É disso que Nietzsche fala. Já olhou como é que é uma escola pública no Brasil? Quase sempre é o prédio mais feio da rua. Quase sempre está todo pichado. Quase sempre está maltratado. Já viram como é que é um shopping? Já viram como é que alguns lugares do entretenimento são tão bem acabados, bem cuidados? E o lugar que deveria ser muito bem cuidado está totalmente abandonado, que é a escola. E a arte, é óbvio que a arte ajuda a libertar dessa situação. Não há possibilidade nenhuma de uma escola hoje não ter um processo ligado à cultura e à arte de maneira explícita. A arte nos ajuda a sensibilizar, nos ajuda a libertar, nos ajuda a entender outros conteúdos. E tudo tem a ver com uma palavra que não é salvação de ninguém. Tá? Que não é uma panaceia, não é remédio, que é leitura. Leitura é um ato de interpretar e inventar o mundo. Porque a leitura em si, ela não é boa ou má, ela é uma ferramenta que também não purifica e transforma os homens em seres melhores. Está claro para todo mundo? É engraçado, né? Um professor está falando isso, diretor do departamento de letras para professores. Mas é verdade. Não é a quantidade de livros que lemos que nos vai fazer melhores ou piores. É a maneira como nós discernimos, como nós deglutimos, degustamos e defecamos esses livros. Nem tudo é para ser guardado. Que tem a ver com a questão da memória. A memória não é só o acúmulo das sensações e informações. A memória é também o quê? O lugar do esquecimento. Se eu não esqueço, eu não sobrevivo. Para essa jornada Educação Século XXI, leitura é uma ferramenta de transformação. E a transformação não é para o bem, nem para o mal. A transformação é a transformação, é a mudança. A obra do Borges, escritor argentino, é muito distinta da postura política do Borges. Está claro? Então vamos chegar a um momento em que a gente tem que ver que a arte, como a leitura, também ela não é boa ou ruim. Ela é uma ferramenta de mudança e transformação, mas que também pode estar a serviço da manutenção de uma determinada ordem. O que é a diferença entre hip hop e funk?
a gente já parte do princípio que é tudo igual. A gente quer botar Chico Buarque na veia deles. Né? Enfiar Beethoven pelo gargalo. Beethoven, vai. Dar pílulas de Machado de Assis para eles. Mas tem que tudo começar da memória de cada um de nós, da memória da pele de cada um de nós. Cada um de nós tem pai, mãe, avó, bisavó, amigos de infância. Cada um de nós tem o primeiro beijo, a primeira decepção, a primeira lágrima, a primeira porrada. Cada um de nós tem o primeiro livro, o primeiro brinquedo. A memória de cada um de nós é fundamental para entender e formatar uma nova civilização, uma nova sociedade, um novo ensino, gente. Não adianta levar só as nossas turmas a visitar o Museu Nacional, o Museu de Belas Artes. Isso é necessário. Mas e o museu de tudo, como diz o João Cabral? E o museu da vida? E o museu das emoções? Do cada um de nós? Como é que fica? Pouco interessa a um aluno a memória da família real. Ninguém aqui é da família real. Ninguém aqui é Orleans de Bragança. Vale a pena ir a Petrópolis visitar o Museu Imperial? Claro que vale a pena. Mas primeiro eu quero saber da minha realeza. Quer dizer, a leitura que eu estou colocando é um processo de interação. Polifônico. São várias vozes. E de transformação. Mas não é obrigar o outro a ler não sei quantos livros. Não é obrigar o outro a falar no momento que ele não quer falar. Essa singularidade, aquilo que a gente chama de subjetividade, é uma ferramenta fundamental para se construir uma pedagogia da leitura. Uma maneira de ler as coisas. É estranho, mas é verdade. Não sei por que escrevo. Escrevo porque amo e odeio o mundo. Escrevo para saber por que nasci. É isso que eu estou colocando. É a capacidade que cada um de nós tem de educar o seu olhar diante das coisas do mundo. Esse olhar que está tão atrofiado, esse olhar que está tão acostumado, esse olhar que está condicionado a quê? Esse olhar que está condicionado a repetir o que existe como modelo. Tudo hoje está em relação. A literatura não é um lugar só do livro, como a música não é um lugar só do som. Quem é um profissional de letras? Tem vários aqui. Eu tenho vários alunos e ex-alunos aqui, tá? Assistindo. Ninguém sabe mais quem é um profissional de letras, não. Ele vai dar aula? Ele pode dar aula, vai dar aula. Ele é habilitado para dar aula, mas ele faz tradução também. Ele pode fazer resenha, ele faz roteiro, ele faz produção de eventos, ele está fazendo formação de escritor, tá? A complexidade hoje é muito grande. Nós não dominamos mais aquilo que a gente acha que domina. Esse é um problema nosso. A gente acha que é muito bom naquilo que está ensinando em sala de aula, que tem todo o domínio da matéria. Os desafios do século XXI são desafios das perguntas e não das respostas, que esses leitores lerão no século XXI. Quem vai escrever esse livro eletrônico? Eu, ela, ele, cada um vai escrever um pedaço. Tem autoria, não tem mais autoria, é coletivo? Eu posso rasurar, continuar? Estão entendendo o que eu estou falando? Olha só, os nossos alunos sabem muito mais disso do que a gente. Sabem mexer com a internet muito melhor. E tem que potencializar isso. Parar com essa coisa nostálgica de meu filho lá no computador, pegue um livro. Não é por aí não. Enfim, nós tivemos a presença de pessoas aqui que vieram assistir o Ferreira Goulart, por exemplo, sem nunca ter lido um texto do Ferreira Goulart. Eu estou censurando? Claro que não. Eu estou criticando? Menos ainda. Eu estou falando de uma realidade do mundo contemporâneo. O Ferreira Goulart ficou maior do que sua própria literatura. De tanta mediatização da coisa, independente dele. Sabe o querido governador da Califórnia? Quem é o governador da Califórnia? E quem é o governador da Paraíba? Estamos mais próximos da Califórnia que da Paraíba. É claro, a gente tem que entender dessa maneira. Para o bem e para o mal. O Tarantino representa exatamente aquele cineasta que diz, o cinema está em crise, a representação do cinema está em crise. Então, em princípio, não é a televisão que é ruim. Não é a mídia que é ruim. É que nem o computador, é que nem a literatura e a leitura. Né? É aquilo que o Perrec diz. Modos de usar.
Vida, modos de usar. Arte, modos de usar. Amor, modos de usar. Agora, esse tipo de controle de qualidade que é muito complicado, e a escola acha que ela é o lugar e o depositário da escolha totalitária da qualidade dos outros. E não é. Lembra a provocação que eu fiz ao Roberto da Mata? A resposta do Roberto foi brilhante sobre a questão da identidade nacional. Tá? E quando ele respondeu, as identidades estão em cascatas, em camadas. Ninguém tem uma identidade fixa hoje. Ninguém é um só. Por isso que a ideia de indivíduo, aquilo que não se separa, esse conceito está em crise. Nós somos um mosaico aqui dentro. Acabar com essa ideia que foi construída de uma unidade indissolúvel, o indivíduo. Esse conceito iluminista que não dá mais conta do nosso tempo. Nós não somos um, somos vários. Tá? O Tom Zé, ali, é um personagem, Tom Zé. Ah, Júlia, eu queria tanto conhecer o Tom Zé verdadeiro, nem ele conhece. Se você conhecer o Tom Zé verdadeiro, apresenta ele. Tom Zé, esse é você. O homem é uma sucessão de homens. Guimarães Rosa esteve vivo aí a semana inteira. Foi danado, cara. Não precisou de Chico Xavier nem de ninguém. O Guimarães Rosa estava aí, flutuando. Clarice estava agora mesmo aqui com a gente. Porque o homem morre. Mas a obra dele e o personagem que ele criou para si continua. Práticas leitoras solitárias, práticas leitoras solidárias. Aí se você não está indo para casa, eu preciso ler umas coisas. Lê sexta-feira, você é louco. É sexta-feira. Porra, eu quero ir para casa ler. É sexta-feira. O que tem sexta-feira, cacete? Eu acho que existe, sabe, a ausência do silêncio, da pausa. Só existe música porque existe silêncio. Não há a mínima possibilidade de ter som sem o silêncio. O sentido do som, quem dá é o silêncio. Práticas leitoras solidárias. São as redes. Aí é diferente, não é uma questão pessoal. Aí passa a ser uma questão de rede. Os textos dialogam entre si, as artes dialogam entre si, e cabe a nós também fazer um traço de diálogo e de aproximação entre esses textos. Para compreendermos o que significa transformar a pedagogia em ciência, o educador em cientista prático, o técnico, e o aprendizado em criação de força de trabalho, precisamos avaliar o significado da cultura contemporânea como poderoso agente de exclusão e de intimidação social e política. Como reagiremos ou como reagimos no século XXI, para mim é o maior desafio da educação, né, ao extermínio exatamente desse personagem tão importante na formação dos últimos 300 anos. A arte do educador está ameaçada, porque o ofício de professor, né, é pura e simplesmente tudo aquilo que o sistema capitalista espera de nós. Estou falando daquela pessoa de carne e osso, daquela pessoa que se desloca e fica no engarrafamento, que tem memória, problemas pessoais, etc., que vai encontrar uma série de outras pessoas, né, dentro de um espaço que é contemporâneo da cultura, né, e da educação. A educação não basta por si, tá, para transformar o mundo. Ela precisa da cultura. Quando ela diz, eu escrevo para saber por que nasci. E, na verdade, eu acho que nós todos estamos aqui para responder essa pergunta de uma outra maneira, né, que representa o papel desse educador hoje em dia e o que é que significa ensinar alguma coisa. Agora o que eu quero dizer é o seguinte, Braguinha morreu há 2 anos atrás. Ele tem um baú com 400 músicas inéditas. Eu conheço a minha família Ferreira Braga, que era dona dessa gávea inteira. Vão fazer uma arrumação naquela garagem, vão jogar aquele baú de porcaria no lixo. Porque na cabeça da família Ferreira Braga, da família Romero, que descende desses heróis, que fundaram a Academia Brasileira de Letras, Estudos de História, tudo que presta no Brasil, é traste, é entulho, tá juntando traça. E assim foi, muita coisa desse Romero. E assim vai, alguns carinhosos, algumas lauras. Essa coisa de herdeiro é muito complicada. Herdar uma casa, um carro, propriedade, perfeitamente.
Mas herdar obra de arte... Eu já vi, por exemplo, por ignorância de herdeiros, a gente estava discutindo isso aí, por ignorância de herdeiros, né, acervos serem absolutamente destroçados. Eu acho que a obra, né, de qualquer pessoa é mais para o mundo do que para a família dessa pessoa. A cultura brasileira está sendo lesada, a cultura mundial acaba sendo lesada por esse tipo de coisa. Não é questão da arte, do artista que está perdido, não. O educador também está. E eu acho que não está o momento de... A escola não está desconstruída, não. Infelizmente, a escola está muito construída. O problema é esse, é o oposto. A escola precisa ser desconstruída como tal, porque como tal não funciona. Temos que fazer tudo muito bonito, lúdico, para atrair aqueles meninos com enormes problemas e, inclusive, já prejudicados pela droga. E a supervisora ficava revoltada. Por que eu estava levando criança para a biblioteca? Né? Você não é professora de música? Não é só Picasso que desconstruiu Velázquez. Velázquez desconstruiu toda a tradição cultural daquele momento. Tá certo? Ok? E nem botou uma blusa de revolucionário por causa disso. Greve do professor não adianta, não é mais um instrumento de luta. O único instrumento de luta que nós temos é a inteligência, o poder de transformar e de pressionar a sociedade. Resolveu que ela ia voltar a estudar, terminar o ensino fundamental. Hoje, ensino fundamental, ginásio. O marido se apressou e deu a ela uma nova panela de pressão. Quando ela resolveu entrar para o ensino médio, ele resolveu dar um fogão para ela. Eu estou aqui resumindo muito essa história, vocês imaginam o que aconteceu nesse intercurso, esse tipo de tensão e de dilema, né, no interior da Bahia, na região lá da Caatinga. E quando ela resolveu fazer vestibular, eu me esqueci o nome dela, se alguém aqui lembrar, me ajuda, para pedagogia, para educação, né, o marido ofereceu, né, trocar móveis do quarto, alguma coisa assim. Termo dessa história para não me alongar muito. Quando ela se formou na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, certo? Né, onde estivemos várias vezes, ela deu ao marido, eu fico emocionado, um diploma. Pegou o diploma, respondeu numa altura que, enfim, jamais o marido ia imaginar que fizesse isso. E não parou para isso. Tá, claro. Então o que eu estou colocando existe um lugar de resistência. Eu gostaria que você falasse ainda mais um pouco sobre essa crise e o encontro das crises, tanto da educação quanto do ensino na escola. Nós estamos acostumados a uma coisa que acho que é aquilo que eu falei no dia do Mata, no dia do André também. Alguém vai fazer isso por mim. Esse que é o problema. Nós somos um país muito aristocrático. Somos todos, brancos, negros, amarelos, cor de abóbora, todos muito aristocratas. Isso não é um problema de ricos e pobres, não. É quem tem consciência e quem não tem consciência. Tá claro? E aí o cara pode abrir um BMW, jogar uma lata de cerveja, como abrir dentro do ônibus ou dentro do trem e jogar a mesma lata de cerveja. Qual é a diferença? Não adianta matar o príncipe se o princípio é o mesmo. Eu acho que, inclusive, essa cidade se chama hoje Cidade Favela. A coisa mais interessante que existe no Rio de Janeiro hoje é a favela. É a comunidade. É a coisa que é difere dos outros cidades. Para o bem e para o mal. Financeira, cultural e política. Né? A elite cultural, ela raramente nesse país é elite financeira. É claro. Agora, é elite cultural. Eu acho que eu estou diante aqui de uma elite cultural. Que não é uma elite política. E menos ainda uma elite econômica. Eu me dei uma expressão maravilhosa. Ele disse que nós vivemos num mundo lusoafonia. Ou seja, as pessoas não se entendem. Todo mundo é afônico. Porque é totalmente artificial essa lusofonia. É artificial porque essa língua já não é mais a mesma, no sentido da cultura, já as referências já passam a ser absolutamente distintas. E é uma coisa política que não faz hoje, não tem impacto. Eu acho que os escritores, os artistas se entendem bem quando eles se reúnem. Agora, os políticos, é uma brincadeira. E dessa discussão partiu que a ideia minha, que eu enviei um e-mail para a secretária,
exatamente um fórum de debate sobre a violência dentro da escola. Que aí leva à espetacularização, banalização do que hoje é a violência. Eu também agora posso falar também como moradora de uma comunidade onde eu convivo diariamente com a violência. Essa semana, discussão, aí vem a divisão entre professores e educadores. Eu fui criticada porque eu não poderia ter uma reportagem e não divulguei como querendo ser artista da Globo. E uma professora falou o seguinte para mim: essa discussão fora de debates não vai levar a nada, porque vão ser só palavras e nada vai acontecer, a palavra não vai ter valor. Aí, para fechar, e a pergunta também, eu virei para ela e falei: então, as palavras que você joga aos alunos dentro de sala de aula também não valem nada. É só isso. Outro grande problema nosso é que política pública não é a mesma coisa que política de Estado, de governo. Tá? O que eu quero dizer é, um governo não faz daquela política uma política pública de Estado. Faz uma política só para a sua gestão. Claro. Então vamos partir para outra etapa. Aí assim, nós temos uma educação, né? Vou formular do jeito que eu expliquei. Sabemos que a educação faz parte da construção de um país cidadão. A educação faz parte desse cidadão. Observamos claramente que há um crescimento econômico na nação e que algumas profissões já estão escassas no mercado. Também é uma coisa que nós percebemos. É possível acreditar numa democracia sólida em que uma economia de ponta, como o Brasil se propõe, entendeu? Está faltando engenheiro no mercado. E quem tem uma formação qualificada tem disputa. Né? A disputa por esse profissional. Agora a pergunta que se faz, e a sua pergunta, clara, é a seguinte: e quem vai formar esse profissional e quem vai suprir as necessidades do mercado? Qual é a perversidade? A boa universidade, né, com raras exceções, a PUC é uma exceção, mas são raras, né, são as universidades públicas, até hoje, com todo o sucateamento. Quem estuda na universidade pública é elite. Quem vai estudar nas faculdades particulares, que são péssimas a grande maioria, né, é aquele que não tem, por N razões, condição de competir na universidade pública. Aí pega, é o contrário. E a escola de base, pública? Qual é o conceito? Péssimo. O bom é a escola particular. É uma inversão de valores. E é uma inversão errada, porque eu lamento dizer a vocês, para quem não sabe, mas várias escolas particulares são horrorosas. Muito piores de qualquer escola pública. E ninguém acha que basta ser particular para ser boa. Coisíssima nenhuma. Coisíssima nenhuma.